direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend, o futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui no estúdio de Brasília. Tenho o prazer de ter aqui comigo o Fabrício Moraes Rosa, que é filho do Benedito Rosa, né, irmão do Daniel Rosa. Seja bem-vindo, que é o diretor executivo aqui da AproSoja Brasil. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Glauber. Prazer estar novamente aqui com você no seu programa. Fabrício, a gente, produtor, está bastante emburrado, né? A gente está vindo aí de safras, assim, não tem como não falar de safra com você, né? Principalmente safra de soja. O produtor vem bastante preocupado, né? A gente esperando que melhorasse as coisas e parece que não está evoluindo do jeito que pensa. Os custos continuam altos ainda, né? E queria que você desse um cenário para a gente. Eu sei que vocês tiveram reuniões aí de diretoria, assembleia da AproSoja Brasil, mas eu queria que com certeza lá todos os estados falaram um pouquinho o que está acontecendo. Eu queria que você desse para nós um panorama. Beleza. Na verdade, assim, a gente percebe que quando você faz um balanço da safra atual, primeiro que houve, já era de certa forma esperado, né? Mas escasseou a soja no Brasil. Então hoje se procura soja para comprar e não tem soja, né? Os estoques provavelmente mais baixos dos últimos aí 10 anos e deve ter em torno aí de 2 milhões de toneladas só. Por que o preço não reage? Está começando a reagir. Então, se você pega, por exemplo, o Rondonópolis, está batendo R$ 138 a saca de soja. Tem estados aí também que o preço é parecido com isso, 130, 135 reais. Então, está reagindo forte agora, justamente porque a estimativa que a gente fez de safra não estava equivocada, né? Houve uma queda aí entre 10 e 15 milhões de toneladas a menos. Isso não arrefeceu as exportações, ainda exportamos muito, né? Estimativa aí da Abiov é de que vai exportar mais de 90 milhões de toneladas. Já batemos esse valor, já estamos com 91 milhões de toneladas exportadas. E o processamento interno ficou aí em 54 milhões, 54,4. E praticamente uma manutenção em relação ao ano anterior. Mas vamos lembrar que nós tínhamos ali atrás as exportações de 101 milhões de toneladas. Então, nós tivemos uma queda aí relativa, né? Não muito, mas tivemos uma queda. E o processamento seguiu praticamente uma manutenção, com um aumento aí de 400 milhões de toneladas. E isso com uma safra, que é aí onde vem as principais divergências, né? A Biov aponta 153. Nossos consultores, essa 153 milhões, e a nossa expectativa inicial era de 137, foi sendo reajustado por alguns consultores, né? Hoje a gente acredita um número aí no máximo 144 milhões de toneladas. Então, nesse cenário, a gente estaria agora numa situação realmente de falta de soja no mercado brasileiro. Já importamos. Agora, será que 1 milhão e 600 milhões de toneladas nós já importamos. Já batemos o recorde de importação de soja aí dos últimos 10 anos também. Agora, será que, por exemplo, não é essa questão? Eu lembro que sempre tem aquela divergência, né? Quando você vai levar a soja nas trades ou no cerealista, ele desconta, na verdade, a umidade, impureza, sei lá o que, ele desconta em soja. Né? Exato. Então, aí no final você tem lá 5, 6, 10, até 10, dependendo da safra, até 10% ou até 20%, se for uma safra muito chuvosa, de soja que não está computada para o produtor, mas está lá nas trades, né? Porque elas não pagam em dinheiro, pagam em soja, né? Então, só se for isso também, não sei. Mas é muita diferença, né, Fabrício? A diferença é muito grande. Nesse caso aqui, estamos falando de quase 10 milhões de toneladas, né, de diferença. Então, é muita soja. E não tem como esconder. Daqui a pouco, a gente vai ter que importar mais soja para poder realmente honrar com um processamento, a necessidade de processamento interno no Brasil. Agora, eu vejo que há alguns anos atrás, o nosso processamento era quase 50% da soja brasileira, né? Sim. E hoje está cada vez ficando menor em relação à produção. Tem o combustível do futuro agora, né? Então, que está se falando, aprovando o combustível do futuro. Você acha que, por exemplo, aprovando o combustível do futuro, com a questão do biodiesel, né? Essas coisas todas, a gente poderia estar esmagando mais soja dentro do Brasil? Você acha que isso pode impulsionar? Vocês têm olhado isso? Não, sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu acredito que o que vai impulsionar, inclusive, esse ano, importar mais soja é justamente para dar vazão à necessidade de produção de óleo, de biodiesel, né? Que o Brasil se comprometeu a fazer. Então, para poder honrar com essa demanda, que está realmente crescendo, aumentando,
o Brasil esse ano vai ter que importar. No ano que vem, a tendência é de normalização, né? E aí também o balanço não é bom para o produtor, porque nós estamos com preços pressionados aí, já com uma safra menor. Imagine uma safra cheia, né, do ano que vem. E esse foi a grande conclusão, né, de todos os consultores, dos produtores. O problema todo é que nós tivemos uma queda de preço associada com queda de produtividade, que são eventos que normalmente você não vê numa mesma safra. Cai produtividade e aumenta preço, né? Que se compensa um pouco, né? E agora a tragédia foi total, né? Exatamente. Agora eu vi que a ProSoja, por exemplo, no Mato Grosso, está lá nos Estados Unidos, lá levantando áreas e tal. Eu até vi algumas postagens lá agora de uma área que eles estão lá, parece que está bem seca, assim, mas eu acho que não deve ser o característico da safra americana. Como é que está sendo a safra americana? Porque é claro que a safra americana vai definir muito o futuro também do preço isso aqui no Brasil. Como é que vocês estão vendo, acompanhando isso? Olha, o que a gente viu realmente de perspectiva é uma safra boa, ou seja, a estimativa que foi feita de lavouras em boas condições, olhando a média dos últimos anos aí, não tem nenhum indício aí de que seria uma safra problemática norte-americana. Então, com a manutenção aí de uma condição de uma safra cheia e que, embora alguns casos, né, você aponte estados com problemas de restrição de chuva, né, os solos ali já secos, né, rachados, mas a produtividade geral da lavoura americana não estaria comprometida. É claro que isso a gente precisa até o final ainda aferir se eventualmente houve alguma diferença da produtividade comparado com o que você tem em nível visual, em nível DI, né, se houve essa diferença, que normalmente quem vai dar esse número mesmo é a colheitadeira, né? Mas, por enquanto, todos os analistas que a gente conversa falam de uma safra boa americana. E como é que vocês, não sei se vocês já olharam para isso, né, mas a questão da Argentina, que é outro país importante para a formação de preço no Brasil, agora com essas questões das retenções, mudando essa política toda, vocês acreditam que eles podem ampliar a área, plantar mais, vai ter um incentivo lá, até de repente até começar a adubar, né? Porque o argentino, de certa forma, não aduba muito, né? Então, poderia colocar... Isso pode influenciar alguma coisa? Tem olhado para isso? A gente percebe que, na primeira análise, o cenário é muito favorável realmente à retomada de investimento, né, dos produtores argentinos. A gente sabe que a economia, né, ela roda na base de segurança, né? Quando você tem segurança, o empresário tem segurança em investir, ele vai realmente apostar. E foi o contrário que aconteceu na Argentina com a política de retenções, né? Já no Brasil, não. O Brasil fez o dever de casa, então, Lei Candir, Convênio 100, reduzimos a carga tributária, um ambiente institucional relativamente favorável, investimos em produtividade, pesquisa, e isso, claro, traz os ganhos fantásticos aí que o Brasil alcançou. A ideia agora é realmente, que a gente percebe, é fazer esse monitoramento, porque a tendência é que realmente o ambiente institucional argentino hoje é favorável a esse investimento. Então, nos próximos 5, 6 anos, nós vamos ver de novo a Argentina com uma pujança que ela perdeu no passado, né? A tendência é realmente as áreas já em exploração ganharem produtividade por esse aumento de investimento e, sem dúvida nenhuma, né, eles têm ainda questões relativas aí à propriedade intelectual, que talvez eles vão tratar agora olhando para o futuro, né? Mas em termos de investimento e produtividade, não temos dúvida nenhuma que a Argentina deve reagir realmente, ter safras cada vez melhores, se não tivermos, evidentemente, problemas climáticos, né? Ou seja, o cenário no curto prazo, ou coisa, a gente vê aí que a competição é sempre acelerada, né? Estados Unidos planta soja, a gente vê, por exemplo, a própria China sempre, claro, não consegue ampliar, mas estão pensando muito em biotecnologia lá e coisas assim, tem mudado um pouco a cabeça também, a gente não sabe quantos vem. Aí a gente tem a Argentina, né? Ou seja, o produtor precisa começar a fazer conta, né, Fabrício? Não só fazer conta, Glauber, mas nós percebemos claramente que há uma tendência hoje dos agricultores diversificarem a atividade. Então, olhando para a perspectiva de preço de soja, que a gente já esperava, né, um preço deprimido depois da pandemia,
os produtores cada vez mais estão vendo atividades, por exemplo, como integração, produção de ovos, de frango, especialmente no interior do Brasil, Matopiba. Está começando realmente um movimento onde esse empresário ele está expandindo a atividade, né, agrícola e começando a entrar realmente com atividades acessórias, inclusive olhando aí para perspectiva de formação de cooperativas, né, começarem a algum nível também de processamento da sua produção e olhando também para a integração e produção da verticalização na produção de proteínas também. Perfeito, eu vou pedir um momentinho, nós vamos para o intervalo, você não sai daí que esse papo vai cada vez esquentar mais, ficar interessante. Já voltamos. De volta direto ao ponto, conversando aqui com Fabrício Moraes Rosa, diretor executivo da ProSoja Brasil. Fabrício, bom, ou seja, eu lembro que há muito tempo atrás, até acho que a gente, nos Estados Unidos a gente via muito isso nas palestras, os caras sempre falavam a importância da diversificação, né? Diversificar não é plantar soja e milho, não, é realmente ser pecuarista, plantar floresta, é realmente plantar outras culturas, né? Que nem agora tem lá no Mato Grosso, tem o tal do grão de bico, gengelim, enfim, tem produtor plantando melancia, lá de Canarana, produtor amigo nosso plantando melancia, outros abacaxi, enfim. Né? Realmente você não pode ficar, tem que ter alguma coisa para te salvar, não é isso? Exatamente. Isso é uma tendência que a gente vê em todas as atividades, mas em especial, né, na verdade, tudo é uma questão de perspectiva. Às vezes o problema ele traz a perspectiva da solução, né, da oportunidade. Né? Eu lembro do caso de um cara que comprou uma propriedade nos Estados Unidos e chegou lá só tinha cascavel. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer com isso aqui? Pois o cara começou a fazer carne de cascavel, transformou num centro de visitação, ou seja, do limão ele fez uma limonada, né? Transformou o problema Isso é verdade? É verdade, aconteceu realmente nos Estados Unidos. Achei que você estava me gozando. Não estou, é pura verdade isso, aconteceu realmente. Então é questão de perspectiva, né? O cara está olhando para a janela, tem gente que está olhando para o chão e está vendo ali lama, né? E tem gente que está olhando para o céu e está vendo as estrelas. Então, o produtor agora está olhando, eu tenho um problema realmente, o preço deprimiu, a perspectiva para frente não é boa, mas o que eu posso fazer? Pô, a minha tendência agora é diversificar em atividades que dão maior retorno, maior lucratividade, e está claramente acontecendo isso no interior do Brasil. E, em especial, na nossa atividade, né? Com uma intensificação na produção, né? Que a gente já colocou aqui de instalação de usinas de biodiesel e de etanol, mas que agora a gente precisa dar o próximo passo realmente, que é a questão da produção de proteínas. Né? E a região do Matopiba a gente vê claramente essa tendência. E nós vemos também, né, estados, por exemplo, que recentemente iniciaram a produção de soja. Por exemplo, estivemos na abertura da colheita da soja lá em Roraima, né, no hemisfério norte, né, foi recente agora, a colheita é agora, e como a soja entrou no estado e está promovendo esse movimento de industrialização do estado de Roraima. Que coisa interessante. Por quê? Porque, olha, e só tinha 10 mil toneladas há 10, 15 anos atrás, agora está com 120 mil toneladas, e você já tem realmente os próprios produtores se organizando, instalando usinas de processamento, né, a unidade de processamento, exportando para o Georgetown, e já está entrando para dentro da Guiana Inglesa a produção de soja também. Então a gente vê como a soja ela consegue entrar e transformar essa realidade. Mas num fenômeno de queda de preço, você precisa realmente ampliar, né, com a industrialização e dando esse próximo passo, que é a questão da produção de proteína. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma tendência nos próximos 10, 15 anos no Brasil. Fabrício, vamos falar agora um pouquinho de Brasília, né? A ProSoja Brasil está aqui, Brasília, e você... a ProSoja tem sido uma grande liderança em algumas questões, como foi no Código Ambiental também, florestal, também foi na questão dos defensivos, né? Agora, por exemplo, nós temos bioinsumos, né? E queria que você falasse para a gente aí, quais são as pegadas agora? A gente tem, lógico, reforma tributária, temos agora o bioinsumo, vamos falar de bioinsumos. Como é que está o bioinsumos, o produtor... que tem, a gente vê algumas fazendas ali que o cara tem biofarms lá, né, dentro da fazenda dele, lá, algumas coisas bem interessantes. Como é que está isso? A gente, nos últimos 10 anos, tivemos um movimento de maior incremento de uso de produtos biológicos, né, no mundo inteiro,
dentro do Brasil. Então, o Brasil hoje ele é líder mundial, mais de 60% dos agricultores brasileiros usam bioinsumos, né? Biopesticidas, biofertilizantes, ou que tem dupla aptidão, que a gente chama de bioestimulante, né? Esses produtos eles estão realmente crescendo de forma assim, constante, né? E em níveis bem maiores que os nossos concorrentes. Então, você pegar o segundo país no mundo que tem mais produtores usando que a Europa, tem 34% dos agricultores. Aqui nós já passamos da metade dos agricultores adotando essa tecnologia. E por que isso aconteceu? Justamente porque o produtor consegue fazer uma biofábrica, né, de diferentes níveis, um produtor pequeno, uma menor, mas produtores grandes, por exemplo, a gente vê no Mato Grosso com estruturas realmente fantásticas, né, de alta produção de biológicos. Esse produtor, com essa produção farm, ele consegue cair o custo de um produto que ele compraria de prateleira de R$100, R$120, ele consegue cair para R$6, R$10 o custo dele de produção daquele bioinsumo. Então é isso que realmente foi a grande locomotiva. Que e o que é interessante, Fabrício, eu queria fazer um testemunho aqui, porque eu nunca imaginei, na verdade, estar usando biológicos assim em eucalipto. Eu sou especialista em eucalipto, né? Claro. Né? E dou bastante consultoria em eucalipto. E o Brasil não tinha uma praga que era psilite de concha, que alguém trouxe lá uma plantinha da Austrália, né? Alguma muda artesanal, porque lá tem várias com caule vermelho, tudo parece um arco-íris, coisa mais linda. O cara deve ter trazido de lá, plantou aquilo lá e disseminou com um psilídeo. Tomou conta do Brasil. Então, igual hoje em dia, você ataca, e aquilo ataca assim, Fabrício, que se você olha assim, de repente, com 30 dias, ele mata a planta. E aí tem alguns produtores que começaram a aplicar inseticida mesmo, tem que aplicar. E aí até atrás disso, foi atrás, pô, tem um biológico e tal. Cara, incrível, bicho. Enquanto fazia 2 aplicações e não resolvia mesmo. Com uma aplicação de biológico, cara, assim, é incrível a eficiência, e a gente nunca tem ideia que um biológico pode ser tão eficiente. E aí eu pude testemunhar biológico sendo muito mais eficiente do que um produto e em estágio assim, de agressivo mesmo, sabe? Então aquela coisa não estava resolvendo e o biológico resolveu. Então eu acho que é fantástico essa oportunidade que nós estamos tendo aí, o produtor tem também de estar multiplicando isso, né? Sem dúvida nenhuma, e eu acho que o ganho que nós fizemos no Brasil é que a gente começou essa discussão, né, baseado na necessidade de garantir segurança jurídica para quem faz essa produção farm, mas hoje ela aumentou muito. Né? E justamente para aspectos como você está trazendo. Além de controle de pragas em plantas, você já tem bioinsumo sendo usado também para a questão de pecuária também. E você tem na parte aquícola, por exemplo, quando você pega represas, né, a própria abastecimento público, você usa biológicos para controle também de algas, de fungos, né, que atracam e prejudicam o fornecimento de água, entopem, né, as tubulações. Você já tem biológicos sendo usado para isso. E o ganho que a gente teve no texto é que inicialmente a gente só discutia a questão de produção farm ou um biopesticida. E a gente conseguiu ampliar essa discussão e hoje o texto que a gente construiu junto com várias entidades, e que a FPA também já encampou, é um texto que você consegue atender pecuária, agricultura, florestas e também ambientes aquáticos. Fabrício, assim, eu queria agora a sua opinião, né, também no final do programa, uma questão tributária. Como é que está essa discussão? Ainda é um assunto que está pegando e está sendo temerário para o setor produtivo? Bastante temerário em função de que o que a gente ganhou na PEC, né, e a gente sempre parabeniza a FPA pelos embates que tivemos e os ganhos, né, de redução de 60% dos tributos em cima da produção agropecuária e dos insumos, mais especificamente nos insumos, quando vê a gente chama de segundo tempo, né, da reforma tributária, que é a regulamentação, a Receita e a Fazenda mandaram um texto ali que amarrou a gente precisa listar todos os insumos, os NCMs. E o texto que foi aprovado na Câmara, e já seguiu para o Senado, não tem todos esses NCMs, a gente botou em capítulos. Então, a gente vai ter uma batalha agora no Senado para garantir que sejam aprovados mais de 500 NCMs, com os fertilizantes, defensivos, sementes, biológicos, né? A parte de biotecnologia, tudo isso tem que estar inserido nesses NCMs para você garantir que o produtor tenha realmente o rebate, senão nós vamos ter um aumento de custo de produção no Brasil. É isso que vai acontecer.
E quem vai pagar no final é a população, que aumento de custo de produção acaba invariavelmente impactando nos preços. E se vier alguma coisa nova, daí não vai estar, já não tem como colocar. Esse é o problema. Como é que eu vou prever, né, NCMs novos ou alterações de NCMs que também acontecem, né? Então, vocês procuraram falar com a mãe de Diná ou não? Pois é. Talvez, ou seja, não é fácil, né? Não é fácil. E o segundo ponto que a gente está brigando também é para deixar mais claro que a hipótese de produtores de grãos que fazem exportação indireta, uma batalha que a gente teve no Supremo, que a gente ganhou, e que isso esteja no texto também mais claro, né? Hoje existe lá uma hipótese de o chamado diferimento, vou exportar indiretamente para uma trade. Quando ela for comprar de mim, fica diferido. Quando ela realmente for exportar o produto, ela vai declarar que aquele produto era imune. E eu não pago o produtor, eu não pago o imposto, porque o problema era eu ter que recolher e ficar com um crédito e depois ir atrás da receita. Ou a própria trade ficar no meio do caminho ali, tendo que recolher de mim, para eventualmente depois ter que me devolver, ou não devolver. Né? Então, esse era o problema. Então, a gente construiu uma emenda para deixar mais claro isso, na hipótese de trânsito entre os estados, de exportação, e no caso da indústria, que também precisa disso, né? Quando ela for exportar um subproduto, ela possa diferir o exporto sobre o produto exportado que tem imunidade. Né? Fabrício, muito obrigado aí por sua presença aqui mais uma vez no Direto ao Ponto. Imagino, foi um prazer. Estamos sempre à disposição. Pode chamar. Tá certo. Tá aí. Uma entrevista especial para você. Um grande abraço. Até o próximo. Direto ao Ponto. Oferecimento. Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.